Meus irmãos, tudo bem? Paz de Cristo. Chamo sua atenção para a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26. Eu não vou ler todo o versículo, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Este versículo mostra-nos Deus fazendo uma reunião e tratando de um assunto cujo o tema é o homem. E eu falo uma reunião porque há duas palavras no plural aqui. A palavra façamos e a palavra nossa, quando o Senhor diz assim, façamos o homem à nossa imagem, está nos mostrando este versículo que existia mais de uma pessoa reunidas ali. Como já mostramos, falamos em um vídeo que esta palavra, este substantivo masculino, Deus, vem da palavra do hebraico Elohim, e que Elohim mostra-nos que há pluralidade de pessoas na divindade. Então, logo concluímos, pensamos, analisamos que quando aqui fala e disse Deus, façamos o homem, logo está aqui o Deus Trino, está aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos no projeto chamado homem. Pelo que vemos nesse versículo, aqui é apresentado o projeto, sendo que a execução realmente, isto é, na prática, aparece no capítulo 2, versículo 7, quando diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, capítulo 1, versículo 26, é apresentado o projeto, é apresentado Deus falando sobre o homem, e que entra em evidência na prática no capítulo 2 e o versículo 7. Então, um segundo ponto que queremos mostrar dentro desta palavra é que quando a palavra diz a nossa imagem e semelhança, estas duas palavras, imagem e semelhança, elas são sinônimas, têm o mesmo significado. É só você ver que estas duas palavras, elas aparecem separadamente. Por exemplo, no versículo 27, aparece a palavra imagem, diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Já no capítulo 5, versículo 1, aparece a palavra semelhança, diz assim, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. No capítulo 9 e versículo de número 6, volta a aparecer a palavra imagem novamente. Então, quando você vê o pregador dizendo, a gente vê às vezes, né, o irmão que diz assim, com o pecado o homem perdeu a semelhança, mas não perdeu a imagem, ou vice-versa, está havendo aí uma incoerência neste pensamento, porque estas duas palavras, elas têm o mesmo significado. E outra, o homem não perdeu a semelhança
que tem com o seu Criador através do pecado. O pecado não teve este poder de tirar do homem esta semelhança. Isso porque o que é a semelhança? Qual é a semelhança que o homem tem com Deus? A semelhança que o homem tem com Deus está no poder de pensar, no poder da decisão, no poder de discernir entre o bem e o mal, e também está nos atributos compartilhados, atributos comunicáveis de Deus para com o homem. Deus tem atributos incomunicáveis que esses ele não compartilhou com o homem, como por exemplo onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade, criação. Estes são atributos exclusivos de Deus. Mas quais são os atributos compartilhados, comunicáveis, que Deus compartilha com o homem? São eles, por exemplo, amor, perdão, fidelidade, bondade, entre outros. Santidade, são atributos que Deus comunicou, que Deus compartilhou com o homem. E é aí que está a semelhança. Lembrando que o homem nunca, jamais pode ser igual a Deus. Semelhante apenas, pois o homem é cercado de limitações. Por exemplo, o homem tem o poder de pensar igualmente ao seu Criador. Tem o poder de pensar. Podemos ver que no capítulo 42, Jó 42:2, o Senhor pensa, diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Como também em Isaías 55, versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, esta capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade de raciocínio, Deus compartilhou com o homem. Estes atributos, que coisa mais linda, né, irmãos? Saber que entre todos os seres criados da parte de Deus, o homem, a mulher, tem a capacidade de pensar, de raciocinar. Veja o quanto você é importante para Deus. É de uma relevante importância pensar no quanto você é querido por Deus. Você, ainda que alguém lhe despreze, não dê nada por você, olha, Deus te ama. Isso é o mais importante. Isso é o que mais importa na nossa vida, é saber do grande amor que Deus tem por nós. Isto é por demais maravilhoso, tá bom? Lembra destas palavras quando alguém te tratar com desprezo, quando alguém não dá nada por você, quando alguém não te dá valor. Não esteja nem aí para isso. O amor de Deus nos preenche, o amor de Deus nos deixa satisfeito por saber que a sua companhia é eterna. Ele nunca nos desampara, amigo. O Senhor nunca te desamparou, Ele te ama e Ele deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para morrer na cruz por você. Este é o grande amor de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica com esta palavra em nome de Jesus.